Poco X7 versus Motorola Edge 50 Neo. Esse é o comparativo de hoje. Nós estamos com esses dois celulares intermediários que, na minha opinião, são muito bonitos. E a gente vai comparar esses dois dispositivos, ver qual é o melhor, o que é que esse daqui ganha e o que é que esse daqui se sobressai também. E no fim das contas, vou te contar, na minha opinião, com base nesse comparativo, qual o melhor custo-benefício, qual vale mais a pena para a sua ocasião, para a sua necessidade. Devo adiantar que, apesar de serem de marcas diferentes, são celulares muito parecidos em termos de hardware, de desempenho, e também aqui nas câmeras nós temos algumas semelhanças. São dois celulares que chamam a atenção do público, pois trazem alguns recursos de topos de linha para esse segmento de intermediários e que talvez encaixe ali na sua necessidade. A gente vai falar um pouquinho sobre eles no vídeo de hoje. E começando falando aqui do design e da tela do Poco X7, nós temos aqui um acabamento em couro bem bonito, com essa divisão de cores aqui e o nome Poco que fica iluminado na parte traseira, um conjunto quádruplo aqui de câmeras. Nós temos uma câmera principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 8 megapixels e um sensor macro aqui de 2 megapixels. Esse outro orifício aqui que também parece um sensor, na verdade é o flash. E é um celular muito bonito, ele tem esse acabamento aqui meio arredondado, que dá aqui uma impressão de um celular mais premium, como você pode ver. Nós temos uma tela de 6,67 polegadas, que traz aqui um tamanho interessante para você que gosta de assistir filmes, séries ou quem sabe jogar alguns jogos no seu celular. Inclusive a tecnologia dessa tela aqui é uma AMOLED com 120 Hz de taxa de atualização, então fica bem interessante aqui para você que gosta, por exemplo, de alguns joguinhos, algumas coisas assim. É uma tela que vai suprir as suas necessidades com cores vívidas, cores bonitas e que tem uma taxa de atualização interessante para jogos, filmes e séries. Por outro lado, nós temos aqui o Moto Edge 50 Neo, nessa cor aqui em parceria com a Pantone. A Motorola tem esse costume de trazer aqui essa parceria, ó. Na verdade, essa cor se chama Grisaille. E nós temos um celular que também traz um acabamento em couro vegano, um toque mais macio aqui na parte de trás, que abriga também 3 sensores nas câmeras traseiras, sendo o principal de 50 megapixels, uma ultra wide de 13 megapixels e um sensor macro de 10 megapixels. Aqui em cima nós temos ainda um flash, assim como no Poco X7, e temos esse conjunto quádruplo aqui que fica localizado na parte de cima da traseira do Moto Edge 50 Neo. E falando da tela desse dispositivo, nós temos aqui um display de 6,4 polegadas com 120 Hz de taxa de atualização também e a tecnologia P-OLED, que garante o desempenho parecido ao AMOLED do Poco X7. A diferença aqui nas telas dos dois dispositivos é que a do Poco X7 é um pouco maior. Aqui nessa câmera dá para você ver melhor que enquanto esse daqui tem 6,4 polegadas no Motorola, aqui no celular da Xiaomi nós temos 6,67, que apesar de ser pouca diferença, ainda é notável se colocado lado a lado. E falando ainda de tela, nós temos aqui dois dispositivos equipados com Gorilla Glass, a proteção ali do dispositivo. No entanto, o Motorola Edge 50 Neo ele vem com Gorilla Glass 3, enquanto o Poco X7 vem com Gorilla Glass Victus 2. Então nós temos nesse celular aqui uma proteção maior ali contra riscos, arranhões e possíveis quedas também. Falando de desempenho, nós temos aqui celulares muito parecidos, como eu havia dito antes. Os dois celulares vêm com processadores MediaTek, no entanto, enquanto esse daqui vem com o Dimensity 7300, esse daqui vem equipado com o Dimensity 7300 Ultra. E já que começamos a falar de diferenças, a memória RAM dos dois dispositivos também é um pouco diferente, digamos assim, pois o Poco X7 vem com 12 GB de memória RAM. O Moto Edge 50 Neo vem com 8 GB de memória RAM. No entanto, ele tem o recurso RAM Boost da Motorola, que garante ali mais 8 GB, totalizando assim 16 GB de RAM. Não sei se você conhece como funciona o recurso de RAM Boost da Motorola. Ele basicamente simula ali uma memória RAM virtual a partir do armazenamento interno do dispositivo. Então, basicamente, você consegue ali um desempenho equivalente a 16 GB de memória RAM, ainda que esse venha equipado apenas com 8 no seu hardware. Nesse caso, o ponto vai para a Motorola. Voltando a falar um pouco das câmeras, vamos entrar nesse assunto aqui que sempre é meio polêmico, mas nós temos dois celulares com características bastante parecidas. Ambos os dispositivos possuem essa lente principal
de 50 megapixels e a diferença fica justamente na abertura do sensor. Enquanto a abertura do Motorola é de f1.8, a abertura do Xiaomi Poco X7 é de f1.5. Quanto menor esse número de aberturas, significa que entra mais luz no sensor, logo você tem menos ruído, principalmente em ambientes mais escuros, com pouca iluminação. Então, nesse caso, o ponto vai para o celular da Xiaomi. As duas lentes ultra-wide possuem abertura de f2.2, no entanto, a lente do Motorola Edge 50 Neo tem 13 megapixels, enquanto a do Xiaomi tem 8 megapixels. Por serem sensores semelhantes, mas com uma pequena diferença ali, o ponto acaba indo para a Motorola. E o terceiro sensor é o macro, que nós temos aqui no Poco X7 um sensor de 2 megapixels com abertura f2.4, enquanto no Motorola nós temos um sensor de 10 megapixels com a abertura de f2.0. A abertura no Motorola é maior, ele entra mais luz e possui uma taxa maior de megapixels. Então, com essas informações, o ponto vai para a Motorola nesse quesito também. Um resumão geral seria que a lente principal do Poco X7 acaba ganhando uma certa vantagem em ambientes com pouca iluminação, mas as outras lentes do Motorola acabam se saindo melhor nesse quesito. Outra vantagem do Motorola está no zoom óptico aqui da câmera principal. Enquanto nós temos um zoom óptico de até 3x no Motorola, nós temos apenas um de 2x no Poco X7. Isso significa que o Motorola consegue tirar fotos aproximando apenas com o sensor sem perder qualidade, com um zoom ainda maior do que o do celular da Xiaomi. Então o ponto novamente vai para o Motorola. Falando de câmera frontal, nós temos aqui mais algumas diferenças, porque enquanto o Motorola possui uma câmera com mais megapixels, o Poco X7 possui uma câmera com abertura de lente maior. A câmera frontal do Motorola possui 32 megapixels com f2.4, enquanto a câmera do Xiaomi Poco X7 possui 20 megapixels, mas com f2.2. Isso significa que em ambientes de baixa iluminação, o celular da Xiaomi consegue um processamento melhor, com menos ruído e tudo mais, ainda que a câmera tenha menos megapixels. Enquanto o Motorola possui mais megapixels, mas a câmera acaba reagindo de forma um pouco inferior em ambientes de baixa luminosidade. Logo eu vejo que o Xiaomi acaba se saindo melhor nesse quesito aqui. E falando de bateria, nós temos uma clara vantagem para o celular da Xiaomi, pois ele possui 5.110 mAh de capacidade de bateria, enquanto o celular da Motorola possui 4.310. Apesar do tamanho desse dispositivo ser maior, e isso equivale ali justamente ao tamanho da bateria, ele ainda consegue refletir um desempenho superior em relação à Motorola, com a capacidade de bateria maior que, unida a um bom uso, pode te trazer mais tempo de uso e de bateria sem precisar recarregar. No geral, são dois celulares excelentes que valem a pena você comprar. Cada um tem ali a sua vantagem e desvantagem em relação ao outro. Enquanto o Motorola é um celular com o maior número de megapixels na câmera frontal, ele é um celular mais leve, mais fino, tem um acabamento ali um pouco mais delicado. O Xiaomi Poco X7 se mostra como um celular com uma capacidade maior de bateria, uma abertura maior nas lentes e um desempenho maior, inclusive no AnTuTu, que, para quem não sabe, é um teste que mostra o desempenho da memória RAM, da placa de vídeo e da interface, do processador no geral do dispositivo, e fornece um número com base nesses testes. Ao avaliar os dois quesitos desses celulares, o Poco X7 saiu na frente também. Além disso, nós temos também uma proteção maior no Poco X7, com relação ali ao Gorilla Glass Victus 2. Então, nesse comparativo, mesmo sendo dois celulares excelentes, o Poco X7 leva a vantagem. Mas é claro que se você decidir optar por um Motorola Edge 50 Neo, você vai estar levando um ótimo celular para casa, que com certeza não vai te decepcionar. De qualquer forma, esse foi o comparativo de hoje. Eu queria saber a sua opinião, qual dos dois dispositivos você prefere, se você é time Xiaomi ou se você é do time Motorola, qual dos dois você achou mais bonito. Eu confesso que eu gostei dessa dualidade de cores no Poco X7,
mas o design da Motorola sempre me atrai também, eu gosto como eles fazem esses celulares. E enfim, os links para compras desses dispositivos estarão aqui na descrição. Eu vou procurar os melhores preços, as melhores ofertas com descontos para você economizar desses e de outros produtos também, que você pode encontrar nos nossos grupos de descontos, estão aqui na descrição também. Tem no WhatsApp, tem no Telegram, tem no Instagram, tem para todo mundo. Corre lá para você economizar, tem posts todos os dias. Mas esse comparativo vai acabando por aqui. Me conta a sua opinião, se você concorda comigo, se você achou que na verdade o Motorola deveria ter levado a vantagem em certo quesito, ou se o Xiaomi na verdade deveria ter ganho ainda mais. Me conta aqui a sua opinião, só não se esquece de se inscrever no canal para não perder mais comparativos como esse. E eu vou ficando por aqui, espero você como sempre no próximo vídeo. Até logo então, um grande abraço, tchau, tchau.